Estamos de volta com o Vitrine. Obrigada pela sua companhia, viu? Gente, vamos falar agora de finanças, um tema tão importante, né? Porque olha só, para jovens e estudantes que começam aí a receber os seus primeiros salários, desenvolver habilidades de educação financeira é fundamental. Mas muitas vezes nem os jovens e nem os pais sabem por onde começar tudo isso. Então, para falar sobre educação financeira para jovens e adolescentes, eu converso agora aqui no estúdio com o economista Caio Streloff. Muito boa tarde, tudo bem contigo, Caio? Boa tarde, Mônica, boa tarde a toda a audiência do programa Vitrine Revista. É um Seja prazer bem-vindo, estar aqui, viu? muito obrigado. Tudo bem, esperamos que possamos falar sobre esse tema espinhoso, né? Extremamente importante, né? Isso. Bom, gente, eu sou suspeita porque eu sou uma defensora da educação. Além da comunicação, trabalho com isso também, com consultorias empresariais, então sempre a parte de finanças envolve, mas tudo isso começa lá atrás, né? Eu acredito muito que na nosso sistema educacional a gente deveria, duas coisas principais, ter inteligência emocional e ter educação financeira. Tudo isso evitaria, olha, muitas dores de cabeça depois que esses jovens e adolescentes estiverem na vida adulta, não é verdade, Caio? Isso mesmo, a educação financeira, enquanto uma forma de pensar a respeito de tomada de decisões, planejamento, é importante porque as finanças estão em todos os âmbitos da vida material. Então, quando a gente fala no trabalho, quando a gente fala no empreendedorismo, quando a gente fala em todos os aspectos, desde a sua alimentação, tudo isso depende das suas finanças. Então, é uma habilidade muito necessária para os jovens, para as crianças e por consequência, para toda a população. Gente, olha só, até uns dados bem importantes que eu quero compartilhar aqui com vocês. 81% dos brasileiros têm pouco ou nenhum conhecimento sobre controles de finanças. E 75% dos jovens entre 18 e 30 anos não fazem o controle dos seus gastos mensais. São dados preocupantes, Caio. Extremamente preocupantes. E uma coisa, alguns mitos, né, sobre planejamento financeiro, sobre orçamento familiar, é que precisa ser algo mirabolante, precisa ser uma planilha colorida, enorme e difícil. Não, o orçamento familiar ele é algo vivo, né, que sempre está se reformulando de acordo com as necessidades da família, de acordo com o ciclo de vida financeiro em que essa família está, e pode, se funcionar para aquela família, para aquela realidade, pode ser num caderno, pode ser por meio de um grupo no WhatsApp, alguma coisa que faça sentido efetivamente, porque não é algo que você faz uma vez na vida. Educação financeira, o planejamento familiar é uma prática que você vai levar para o resto da vida, porque justamente o dinheiro ele permeia todos os momentos da nossa vida. Na nossa época, né, Caio, a gente fazia sempre anotações na agendinha, no caderninho, controlava desse jeito as finanças. Hoje em dia, com essa galera jovem, super atualizada nas tecnologias, né, super envolvidas, uma simples planilha de Excel pode ser a solução para esse controle. Isso, e tem muitos aplicativos já específicos para finanças e assim, muito automáticos, né, que tem lembretes sobre contas. Então, tudo isso é algo que conta muito a favor do planejamento financeiro para esses jovens e para as famílias no geral, né? Então, talvez o papel do jovem hoje possa ser auxiliar a melhorar o planejamento, Dentro fazer de uma casa. planilha. Então, mas isso só acontece se isso for uma cultura familiar, né? Se isso for algo que a família incentive, que a família também tenha conhecimento para que faça sentido para esse jovem, porque provavelmente não é algo que ele, por conta própria, vai tomar essa iniciativa. Então, é por aí que entra a responsabilidade dos pais e o papel da família nesse processo, que é um processo educativo e que segue para o resto da vida. É porque a gente imita muito as ações, né, as atitudes dos nossos pais. Então, a gente cresce vendo eles levando isso de uma maneira. E quando a gente está na vida adulta, a gente tende a agir da mesma maneira, a repetir padrões, né? Isso tem um lado bom, mas tem um lado preocupante, que se os pais não tiverem bons padrões para ensinar aos filhos, pode ser um problema.
Isso mesmo, isso mesmo. A maior forma de aprendizado que nós temos hoje é a repetição, né? Então, o exemplo arrasta. Então, se existir falta de controle financeiro, se o dinheiro, falar sobre dinheiro for um tabu, se for motivo para briga, se for, enfim, se tiver todas as situações envolvidas, provavelmente esse jovem, né, vai ter receio de falar sobre dinheiro, vai ter o único exemplo é ter compras impulsivas, enfim. Então, a responsabilidade dos pais é dobrada, né? Tanto no sentido de garantir que aquela pessoa tenha, ou aquele filho tenha provido todas as necessidades básicas, mas que também ele vai se formar um cidadão financeiramente responsável e que vai ter uma vida financeira equilibrada. Aí, a partir de que idade os pais podem começar a trabalhar a questão das finanças com os filhos? Então, desde criança é importante ter noções financeiras, porque quando a gente pensa nas compras do dia a dia, e que o filho sempre acompanha, principalmente quando é criança, né? Vai no supermercado, vai ao shopping, então vê todo aquele mundo de possibilidades. Em economia a gente fala que é o estudo da necessidades ilimitadas e recursos escassos. Então, é esse o panorama que desde criança a gente precisa entender, né? Então, isso acompanha também o desenvolvimento da criança. Então, depois de um tempo, quando a criança já está alfabetizada e já começa a fazer seus primeiros cálculos, acompanha aqui quanto que vai dar essa compra, quais são o que é mais barato, o que é mais caro, a noção de custo-benefício, né? Então, tudo isso são coisas que, ao longo do tempo, são possíveis de serem introduzidas na educação financeira dos seus próprios filhos. E com o tempo, por exemplo, a noção de poupança, a noção do próprio planejamento, de anotações sobre essas finanças. Então, é importante que os pais acompanhem todo esse processo educativo e também, assim, busquem, porque hoje tem muito material, já tem... o acesso à informação é super facilitado. Isso. Então, formas que façam sentido para aquela família, para a realidade financeira daquela família, mas que os filhos não permaneçam alheios das finanças da família. Agora, a famosa mesada. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra. De que maneira a gente poderia trabalhar essa questão da mesada que seja algo realmente benéfico para o filho? A mesada, ela em si é um instrumento importantíssimo, né, para a educação financeira. Mas ela só vai funcionar quando faz sentido para aquela família, para a realidade financeira daquela família. Por exemplo, não adianta você entregar um dinheiro para o seu filho a título de mesada... E não ajudar ele a como utilizar aquilo. Qual que é o sentido? Por que eu estou recebendo essa mesada? Eu vou gastar no que eu quiser? Então, a mesada, enquanto instrumento de educação financeira, ela pode ser atrelada, por exemplo, a trocas, né? Então, você atrela alguma atividade, algo nesse sentido, se fizer sentido na sua família. Mas para entender assim, o dinheiro ele é conquistado por meio do trabalho, porque assim, a gente pega o panorama geral. A maior parte da renda dos brasileiros hoje, quando a gente pega o agregado, é do salário, é do trabalho, é da remuneração no trabalho. Então, entender a importância desse trabalho é algo positivo. Vai ser atrelado aos gastos, por exemplo, agora nós temos materiais escolares, aquisição de materiais escolares. Será que não é interessante essa mesada atrelada a você tem responsabilidades em se comprar os materiais? Leva, mas você tem uma X renda que precisa ser distribuída em todas as necessidades da lista. Olha, filho, temos R$200, que tal a gente gastar? Isso. Vamos lá na livraria, analisar, né, os produtos. Quanto daria para comprar tudo isso? 150, sobrou 50. De repente quer comprar um produtinho um pouquinho melhor, dá. Ou quer economizar para poder guardar um pouquinho mais. Ou seja, é um momento que dá para oportunizar, para ensinar para a criança a lidar melhor com o dinheiro. Isso. E também, justamente, poupar, né? Porque a poupança como uma forma de atingir objetivos futuros, né? Pode ser um brinquedo, pode ser
algo nesse sentido, né, de lazer mesmo, mas em que a criança ou adolescente perceba, não, eu preciso fazer um sacrifício presente para obter uma recompensa futuro. Então, é essa noção de aliar, né, os objetivos financeiros presentes e futuros que talvez seja uma das grandes lições da educação financeira. Das grandes lições e dos grandes desafios também, E dos grandes desafios. acredito eu que seja essa questão do imediatismo. Eu quero viver o agora, eu quero ter aquilo nesse momento, porque fulano tem, porque ciclano tem também quero ter. De repente, para os jovens é mais difícil trabalhar isso, né? Pensar justamente em não viver só o imediatismo, mas poupar pensando no futuro. Investimentos, né, em ações, hoje em dia também está tão em alta, as pessoas estão buscando cada vez mais isso. Então, se precaver desde cedo para ter uma vida adulta, uma velhice muito mais segura, confortável. Sim, um desses conceitos é o ciclo de vida financeiro. Então, tem a criança, o adolescente, e nesse momento, qual que é o maior investimento que esse jovem pode fazer? É na educação, na sua própria educação. Porque, estatisticamente, né, quanto maior for o seu nível de conhecimento técnico e também das habilidades, né, inclusive socioemocionais, maior será a sua renda futura. Então, quando você investe em educação hoje, maior será a sua renda futura. Então, esse também é uma das lições assim, e que precisam ser colocadas dentro da ideia do planejamento financeiro. E a questão, Caio, de cartão de crédito, que é uma facilidade aí, né? Não tenho dinheiro no momento, mas parcelo lá no cartãozinho, suaves, 10 prestações. É um perigo também, né? É um perigo. Tem que levar bem controladinho. Isso, então, a ideia de planejamento sempre tem a noção de tempo por trás, né? Então, quando a gente faz um parcelamento, a gente tem que lidar que em 10 períodos futuros, em 10 meses, nós teremos aquele compromisso futuro. Então, a minha renda, que era de 1.000 no mês que vem, já tem menos 50 dessa parcela. Então, eu não posso me planejar para gastar 1.000, eu tenho que me planejar para gastar 950. Gastar um dinheiro que a gente nem ganhou ainda, né? Nem ganhou ainda. Então, e que muitas vezes corre o risco de nem saber se vai ganhar. Isso. Então, quando a gente fala em investimentos, quando a gente fala em planejamento, uma das ideias também que são fundamentais é a reserva de emergência. Então, antes de a gente fazer qualquer investimento, antes de a gente pensar em ações, e pensar em qualquer outra coisa, é preciso ponderar. Se acontecer um imprevisto, quanto, e imprevisto bom ou ruim, né? A gente pode pensar assim, às vezes surge uma oportunidade muito boa, e se eu tiver uma reserva de emergência, eu posso utilizá-la para aproveitar essa oportunidade. Então, sempre ponderar quanto eu preciso para me manter se acontecer um imprevisto de 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? A minha estrutura familiar, as minhas parcelas que eu tenho para o longo prazo. Então, ter essa reserva, a gente chama assim, essa gordurinha para queimar, pensando a longo prazo, né? Evitar muita dor de cabeça, né? Dor de cabeça. Caio, eu quero muito agradecer a tua participação aqui hoje, gente. Um assunto extremamente importante que nós, como os pais, precisamos estar atentos para trabalhar, discutir dentro de casa com os nossos filhos, que a gente vai estar fazendo, olha, um grande favor para eles no futuro. Obrigada mais uma vez, viu? Muito obrigado, sempre à disposição e uma ótima semana. Para ti também.